Bom dia, segunda-feira, dia 24 de novembro, hoje com a Lua em Capricórnio. Ao longo de todo o dia, nós vamos ter alguns aspectos muito fáceis, vai deixar segundo um dia concentrado, mas com alguma facilidade. Bom, em termos de ritmo, a Lua vem em Capricórnio, é um signo da Terra, então tem secura bem linear, e também é um signo cardinal, então não é um dia parado, ele flui de forma agradável, mas não é um dia assim animado, empolgante, com muita correria, né? Para o que você programou, vai dar tudo certo aí se você seguir seus passos, tá? Evite mudanças muito ousadas e se for surgindo problemas, assim, hoje o dia tem um perfil mais técnico, há uma tendência fácil para a solução, tá? E porque os desafios individuais dependem muito dos momentos individuais, né? Que a gente fala de um clima geral. Mas o clima geral, ele tem um perfil mais tranquilo. A Lua em Capricórnio vai aumentando a influência do sextil a Vênus desde ontem, né? E chega hoje às 16h24, a esse sextil perfeito. E vai criando uma espécie de facilidade com o processo criativo, fertilidade, os assuntos ligados a dinheiro também, né? Fator estético, mundo feminino. Ele tem um clima de harmonia. O sextil é um aspecto bem leve e nem a Lua e nem Vênus estão fortes nos signos onde estão. Então, se você tiver com algum pensamento de investimento muito grande, investir todo o seu dinheiro, tem que ser com alguma coisa de menos risco, tá? Não precisa ser exatamente assim conservador, mas que tenha muito plano anterior, né? Que você já tenha analisado tudo. Aliás, a segunda vem com um tema bem analítico também. Por quê, gente? Porque nem a Lua tá no detrimento dela ali, que é o Capricórnio, e Vênus e Escorpião também. Então, não estão muito fortes para segurar a onda e o aspecto também é muito leve. Então, se você seguir no sentido mais comum, se dá bem, né? Mas o dia vai seguindo bem, com um perfil assim de controle, é bem interessante. Bom, um pouquinho depois, 17h28, a Lua chega ao sextil a Mercúrio. Esse tem um perfil altamente técnico e pode ser interessante tanto no processo mental, assim, de atividades analíticas, como num perfil mais prático, de nível técnico, como reparos, consertos, até às vezes corrigir coisas de tabelas, dados, informações, até uma atividade assim que não utilize instrumentos e equipamentos. Mas se você tiver que reparar, consertar qualquer coisa, pode ser um equipamento, alguma atividade de trabalho, funciona muito bem, tá? É um perfil muito técnico. Ele não é muito eloquente, embora seja um sextil entre Lua e Mercúrio, porque o Mercúrio está retrógrado em Escorpião, então ele não tem um fator muito eloquente. Ele tem um perfil mais estratégico, mais de controle, né? Então vai um pouco melhor para essas coisas, né, do campo técnico, tá bom? Bom, depois a Lua vai seguindo para um aspecto um pouquinho mais desafiador, que é a oposição a Júpiter. E não é, assim, ele diminui um pouco o favorecimento pensando nos fatores de prosperidade, de risco também, de grandes mudanças, né? Porque Júpiter, ele tá retrógrado, mas ele tá lá na exaltação dele. E ele ajuda um pouco a Lua, né? Ele tá no domicílio da Lua. Mas a Lua tá em Capricórnio, que é a queda de Júpiter. Então, para grandes movimentos, levando em consideração que é uma oposição, se fosse um trígono, a gente poderia até aproveitar um pouquinho. Mas sendo uma oposição, não é legal para alto risco. E todos os assuntos de Júpiter, né? Os ligados ao mundo internacional, espiritualidade, religiosidade, misticismo, o campo de justiça, viagens, mudanças, enfim, tudo isso acaba sendo um pouquinho prejudicado, então não é para arriscar muito e tira um pouquinho do fator de esperança, assim, né, de despojamento, acaba ficando muito fechado, né, não ajuda muito. Isso vai ser às 21h12, então do final da tarde em diante a gente percebe isso um pouquinho mais, tá? Aí, logo em seguida, a Lua vai chegar ao sextil a Saturno e ajuda bastante Saturno, que está ali bem lento, vai voltar ao movimento direto nessa semana, né? Tá em Peixes, ali onde ele não tem muita força, mas a Lua acaba ajudando bastante. Então, aqui a gente tem um pouco tempo, né? Desde as 21h12 até as 21h48, com um perfil mais calmo. Se você estuda, faz leituras, pode ser legal, né? Como Saturno está em Peixes, talvez dê até para aproveitar um pouquinho em sentido mais de meditativo, assim, também, né? Mas é leve, né? Ele vai dar uma relaxada muito boa, assim, né? E depois, gente, nós vamos ter o último movimento da segunda com tudo isso, né, que vai ser o Mercúrio conjunção Vênus. Bom, hoje é um dia bem centrado, porque a Lua vem em aspecto com esses dois, né, até a tarde. Primeiro assistiu com Vênus, depois assistiu com Mercúrio, né,
E aí isso vai deixando o dia bem concentrado, tá? Esse momento que Vênus se encontra com Mercúrio, no sentido retrógrado em Escorpião, mais ainda, né? Ele é olhos de águia, ele tem um perfil até muito místico, ele é bem fechado. Para quem lida com oráculos, pode se beneficiar bastante desse perfil, né? Ele é bem perceptível, assim, sabe? Aumenta bastante a sensibilidade, muito profundo. E para estudar também, para essas questões, acaba sendo muito favorável, né? Bom, mas só que depois que a Lua passou pelo sextil a Saturno, 21h48, ela fica fora de curso até amanhã, 7h15 da manhã, quando ingressa em Aquário. Então, para inícios, né, movimentos grandes já não é muito legal, com a Lua fora de curso. Quando a Lua ingressar em Aquário amanhã, ela já vai se aproximando do sextil ao Sol. Então, gente, amanhã vai ser um dia legal para as iniciativas, vai estar muito fácil. E depois também do sextil ao Sol, a Lua vai seguindo para o sextil a Marte. E então, terça e quarta vão ser dias favoráveis para as iniciativas. Hoje também, né? Até ali, o final da tarde, está até bem interessante nesses dois sextis. Então, aproveitem. Uma ótima segunda para vocês, então, até amanhã.